E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou editor do Porquê. Vamos falar de inflação? Os números oficiais apontam que o Brasil teve uma inflação bem pequenininha no último ano. Na média, os preços subiram 2,95% nos 12 meses de 2017. O IPCA ficou abaixo do piso da meta do governo, de 3%, como nunca antes na história desse país. Legal, né? Mas muita gente não concorda com esses números. Quando você pensa na mensalidade da escola, no preço da gasolina, do botijão de gás, no rombo que fica na sua conta quando você volta do mercado, você não fica com a impressão de que a inflação no Brasil tá bem maior que isso? Você sabe o que é inflação? Inflação é a variação média dos preços num determinado intervalo de tempo, em geral em um mês ou em um ano. Repare bem no que eu disse. Variação média, ou seja, a variação de toda uma cesta de produtos e serviços. Então, quando você ouve falar de inflação do tomate, da pizza, do gás, da gasolina, é uma força de expressão. Não existe isso de inflação de um só produto. Inflação é sempre uma média da variação de uma série de preços. Portanto, quando um produto fica 50% mais caro, não significa que a inflação necessariamente vai subir aí 50 pontos percentuais. Por quê? Porque outros produtos podem ter ficado ainda mais caros ou muito mais baratos, e isso tudo é refletido dentro do índice. Por falar em índice, existem vários índices de inflação e cada um deles mede a variação de um determinado conjunto de produtos e serviços. A variação média dos preços desses produtos e serviços, o mais conhecido deles é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE. O IPCA também é conhecido como inflação oficial. É o índice que o governo leva em conta para definir a política econômica que ele vai tocar. O IPCA busca refletir como os preços variam para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, moradoras de 9 regiões metropolitanas do país. A ideia é indicar como os preços subiram ou desceram para a maioria dos consumidores brasileiros. Assim, importante, trata-se de uma média ponderada, e é justamente por isso que muita gente faz confusão e desconfia da tal da inflação oficial. Normalmente, quando a gente tira uma média, como é que a gente faz? A gente calcula uma média aritmética, que é chamada também de média simples. A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de vezes em que eles aparecem. Agora, se a média é ponderada, cada item tem um peso diferente na hora de fazer as contas. Quem determina isso é a Pesquisa de Orçamento Familiar, a POF, que distribui os pesos entre os produtos e serviços conforme o tamanho da fatia consumida por eles nos orçamentos das famílias pesquisadas. Por exemplo, quando fica mais caro enviar uma carta, a gente manda carta hoje em dia, o peso da carta, se o preço sobe ou desce, o peso desse produto é, portanto, pequeno, interfere pouco no IPCA. Agora, se o preço do feijão dispara, bom, todo mundo come feijão, todo brasileiro come feijão, então o peso do feijão no cálculo do IPCA é tão grande quanto a sua relevância nos gastos das famílias que participam da POF. Você andou postando nas suas redes sociais que o IPCA divulgado é tudo mentira, né? Pô, como é que o governo pode dizer que essa inflação é tão baixa se o gás subiu sei lá quanto em 2017? 3% só de inflação, tá certo isso? Ó, gente, difícil mesmo seria a inflação ultrapassar os 3% em 2017, por quê? O gás ficou 16% mais caro no ano passado, mas boa parte do que você cozinha com ele ficou mais barata. O preço do feijão carioca caiu 46%, do feijão mulatinho 44%, do alho 23%, o frango inteiro caiu 9%, o leite longa-vida caiu 9%, o tomate 4%, a farinha de mandioca outros 4%, a cebola ficou 1% mais barata. Aliás, uma curiosidade, você sabe de quanto seria a inflação em 2017 se o cálculo não fosse uma média ponderada, mas uma média aritmética, uma média simples? Se todas as variações de preços fossem somadas e divididas pelo número de vezes em que aparecem, a inflação de 2017 teria sido ainda menor que os 2,95% registrados pelo IBGE, seria de menos de 0,24%. Pessoal, então é isso. Eu volto daqui a 15 dias, como sempre, no Porque Sim Não é Resposta, primeiro no nosso YouTube, às 20 horas de terça-feira. Enquanto isso, convido você para acompanhar o porquê.com.br, como sempre, o nosso site, o Economês em Bom Português, e acompanhar também o porquê2018.com.br, que é um trabalho que a equipe do Porquê está estruturando para acompanhar de perto o que cada candidato a presidente vai estar prometendo para você. Conto com vocês, voltamos daqui a 15 dias. Valeu!